Ensinaram a você a aprender aquilo que estava na coisa, porque ele... A entender o livro primeiro. Tinha que tanto entender, porque ele estava a ciência. Ele estava na prática. Esse segundo livro ele não chegou a fazer. A convite de Luiz da Câmara Cascudo, foi um dos membros fundadores da Academia Norte-Rio-Grandense de Letras, em 1936. O próprio Luiz da Câmara Cascudo pediu a ele o lema da academia. Ele deu cinco dísticos latinos e um deles foi escolhido. Foi o Ad Lucem Versus. Ad Lucem Versus significa voltado para a luz, né? Padre Monte era da academia e grande latinista, e foi ele que escolheu este lema. Câmara Cascudo mesmo dizia: eu sei que sou inteligente, mas como Monte não. Provavelmente o maior orador sacro que eu conheci da minha vida. O convívio com intelectuais não afastava Padre Monte do trabalho caridoso com os mais humildes. Ele tinha um amor ao pobre que era uma coisa muito bonita. Ele conversava com você assim uma hora inteirinha sobre ciência. Chegasse um pobrezinho, um mendigo ali, se sentasse ali, ele arranjava assunto para conversar uma hora com ele. Ele não dissociava a religião da intelectualidade, da cultura, do saber. O seminário era cheio de gente para pedir dinheiro a Padre Monte, para pedir uma casa a Padre Monte, para pedir, ele nunca negou nada. Antes do curso de Serviço Social, eu fiz um curso das visitadoras sociais. E ele, então, orientou muito essas visitadoras e me orientou muito a fazer dela uma obra que depois seria a Escola de Serviço Social. Em 1936, Padre Monte nomeado assistente eclesiástico da Juventude Feminina Católica, primeiro segmento da ação católica organizada pela Igreja Potiguar. Dirigiu associações, a Juventude Católica, a Ação Católica, a Juventude Operária Católica. Ele dirigiu esses núcleos todos. Tão importante quanto a congregação, para Padre Monte eram jovens, a quem ele dedicava assistência eclesiástica e direção espiritual. Devotar muito amor à mocidade. Ele vivia com os estudantes do Ateneu. Quando havia reunião do Centro Estudantil Potiguar, ele estava lá porque ele era o presidente de honra do centro. Todo sábado a gente se confessava, toda sexta-feira. Ia para a capela se confessar e tinha dois padres, era o padre Luiz Vanderlei e o padre Monte, para confessar, numa época. E todo mundo se dirigiu para o padre Monte porque ele não dava carona em ninguém, não brigava com ninguém. O padre Vanderlei era brigando, dando carona na gente, pecou isso. E todo mundo, aquele padre bonzinho, tinha para ele. Ele foi capelão do Colégio Marista, do Colégio da Conceição. Nunca foi pároco, não, porque o pároco é um camarada que ocupa uma certa posição, e ele não queria posição. Era um homem humilde, simples, queria mais educar a juventude. Como diretor espiritual, marcou profundamente a vida de muita gente em Natal. As pessoas estavam angustiadas, iam ele dava as normas dentro da psicologia, porque ele sabia muito psicologia, a psiquiatria, também se aprofundou nela, e a psicanálise. Tem um padre mais ou menos, e é rico, o povo gosta de dar presente, né? Tá aqui um travesseiro de d'água, tá aqui isso, vai levar presente para ele, não. O povo ia lá só ouvir os conselhos dele. Era muito visitado, mas não para receber presente, para dar conselho ao povo. Um dos marcos na década de 30 em Natal são as polêmicas travadas através de colunas e artigos publicados na imprensa. Entre tantas atividades às quais o Padre Monte se dedicou, a jornalística foi uma das que mais representaram a sua contemporaneidade. De certa forma, ele é um pouco irônico. Ele leu muito Voltaire, era irônico. E ironizava dos contendores, né? Ele foi um grande polemista. Certos protestantes naquele tempo vinham de Recife, que tinha uma formação mais sólida, mas se encontrava com ele, era embate, era briga forte. Então quer dizer que ele discutia a Bíblia com os protestantes? Muito, mas no jornal. Antigamente, o jornal era um campo de treino para a gente em matéria de polêmica. Uma pessoa dizia uma coisa aqui, a gente dizia outra. E sabia todas as origens das palavras, porque a palavra tal era essa, era desse jeito, Javé era Javé, não era Jeová. E o povo do protestante sabia por cima.
Aí ele se meteu, coitadinho. Aí o problema da polêmica. Há nos jornais polêmicas versadas sobre assuntos religiosos, né, em que ele defendeu com muito brilhantismo a doutrina católica. Discutir assuntos polêmicos não era um problema para o padre. Com o conhecimento que possuía, debatia com especialistas nas mais diversas áreas. Ele defendeu a igreja dos ataques do materialismo e das entidades consideradas seitas na época. Como? No tempo de Pio XI, Pio XII, maçonaria, o Rotary Club, era considerado assim, não havia um certo antagonismo com a igreja. No tempo da igreja apologética, os padres digladiavam com essas entidades, com essas instituições. E ele foi um que, quando a igreja era ameaçada, ele tinha possuidor de uma grande dialética, de uma cultura enciclopédica, ele rebatia todos os ataques da igreja. Todo médico naquele tempo importante tinha que ser ateu, tinha que ser contra a igreja. Mas encontrava um danado que estudava e ia em cima deles. E teve um que falava sobre a questão da cremação dos cadáveres, porque era contra a higiene enterrar o cadáver. Aí o Padre Monte explicou que não tem relação nenhuma, que pode botar um cadáver aqui com 10 metros, a areia purifica. A água, você pode beber a água que saiu dali do defunto. Mas isso ele fazia cientificamente. Quando os americanos estavam aqui, os americanos iam muito lá consultá-lo, tudo, sobre essas coisas bélicas e tudo, né? Mas não matar gente, porque ele não queria matar ninguém, não. Então, um dia, lá uma aula estava sendo dada aos aviadores brasileiros pelos americanos, apareceu um problema de matemática, né? Um oficial americano apresentou o problema, disse: esse aqui ninguém resolve, nem eu resolvi. Vocês resolvem para criticar dos brasileiros. A gente não resolve não, mas tem uma pessoa que resolve. Quem é? Me dê que eu vou resolver. Aí veio para o seminário. Chegou lá, procurou o Padre Monte sorriu com aquele risinho dele, tá, vem cá. Aí puxou um livro na estante em russo. Disse: olha, o problema não sei eu vou resolver não, está aqui o problema. O cara regalou: esse problema está aqui, mostrou. O cara voltou para a página mirim, chegou lá e disse ao professor dele lá, o americano: está aqui a solução do problema. Quem é que disse que esse problema é assim? Foi Padre Monte. Eu quero ver esse Padre Monte.